Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Está mais um momento da palavra, né? Estou aqui para nós fazermos a nossa reflexão diária que a gente sempre faz, né? E eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 15, mas eu não posso ler o texto inteiro. Eu posso fazer um pano de fundo, contar o que aconteceu ali. O apóstolo Paulo, ele está pregando ali e as pessoas verem ele pregando e diz a palavra de Deus que os atenienses e os estrangeiros que moravam lá, eles não se ocupavam de outra coisa a não ser em ouvir as novidades, ouvir as religiões. Era o seguinte, eles eram o celeiro das religiões. Tinha uma religião, levavam para lá. Aonde tinha uma religião, levava para lá. Lembra ali no Evangelho, eu creio que o Evangelho de São João, Jesus está pregando e os gregos vão lá. E querem levar Jesus. No capítulo 12 de João, tem essa passagem. Eles querem levar Jesus. Jesus usa eles como exemplo para dizer sobre o grão. Como se Jesus ia ser um guru deles lá, se Jesus veio para morrer por todos. Jesus não podia sair para ir para lá para ficar sendo um Deus deles. Um mais um, porque lá era assim. Era mais um, sempre mais um. E nesse contexto, Paulo chega ali. Ele é convidado para ir ao Areópago e ele vai. Mas diz a palavra que ele chegando ali, você vai ler o texto, não tem um tempo, mas você tem. Você vai ver que Paulo ficou constrangido, o coração dele, olha, meu Deus, ele estava passando até mal de olhar para um lado e para outro e só ver idolatria. Porém, ele, olhando assim, de repente ele viu ali num cantinho, escondido, meio quase que ninguém via, mas ele viu, estava lá uma placa, não tinha uma figura, não tinha uma indumentária, como os outros deuses tudo tinha, mas tinha um nome, ao Deus desconhecido. Paulo pegou aquele gancho ali e começou a ministrar. É aqui que eu quero chegar. Eu sou evangelista, mas evangelista foi escolhido, graças a Deus eu tenho esse dom que Deus me deu de falar para as pessoas de Jesus. Mas não sou só eu. Todos nós somos evangelistas. Evangelista é aquele que cumpre o ID de Jesus, que fala de Jesus. Tem pessoas que até aceitou Jesus, mas está parado. Nunca falou de Jesus. Se perguntar quando foi que ele se converteu, ele não lembra a data. Quantos anos faz, ele não lembra, porque aquilo ficou para trás na vida dele. É como se não interessasse muito. O que tinha que fazer, ele já fez, que foi aceitar Jesus. Só que esquece que no Evangelho, o de Marcos, pelo menos em todos fala, mas o de Marcos diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se não crê, será condenado. Mas não vai ser condenado porque você tem que dizer, você vai para o inferno. Tem pessoas que vai pregar a palavra de Deus e é assim, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Não precisa falar, não. Você só tem que falar que Jesus é bom. Você tem que falar que Jesus veio para que aquela pessoa tenha vida com abundância. Você tem que falar que Jesus pode curar ele daquele mal, daquele vício, pode consertar o casamento dele, na verdade, renovar o casamento dele, renovar o vinho, que é o símbolo da alegria do casamento, que não tem mais. Tem tanta coisa boa para nós falar que Deus pode fazer pelas pessoas. Mas muitas vezes nós chegamos e, pegamos um gancho ali, o contrário, e metemos a lenha. Porque eu estou salvo porque eu aceitei Jesus, você não está salvo, você vai para o inferno. E aquilo as pessoas, o efeito soa o contrário, muitas vezes. E tem gente que só pela misericórdia de Deus, lá na frente, ela se encontra de verdade com Jesus Cristo. Talvez Deus usando mesmo uma pessoa, mas totalmente diferente.
que traz a verdade e a pessoa se converte. Na minha vida, muita gente falou de Jesus para mim. Muita gente falou. Mas eu não foi de cara que eu aceitei. Levei tempo. Isso é normal, isso é natural. Sabe? Mas o principal é a gente aproveitar os espaços, aproveitar o momento certo. Paulo, no meio de toda aquela multidão de ídolos, também tinha uma multidão de pessoas que acreditavam naqueles ídolos. O que ele fez? Ele descobriu que o Deus desconhecido estava ali numa plaquinha e ele aproveitou. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o que aconteceu aqui. E estando Paulo no meio do Areópago, versículo 22, olha, começou no versículo 15 do capítulo 17, mas eu não posso ler, eu vou ler do 22, assim, só 2 versículos. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E ele ainda usa essa palavra, vocês honram. Daquele jeito mesmo, mas de certa forma vocês não jogaram ele fora. Trouxeram e deixaram ali. Tem ele. Mas eu acho interessante aqui, vou falar um pouco disso aqui rapidinho, é como a idolatria tem o poder da sedução, do feitiço, do engano. Hipnotiza pessoas extremamente sábias, pessoas que estudaram bastante, caem em cada coisa de superstição, porque aqui, a palavra aqui está dizendo, eu os vejo um tanto supersticiosos. Se você ler um pouco rápido, não cai a ficha. Mas tem outra versão, e eu estou com a Bíblia aqui, que tem outra versão, talvez a sua aí tenha essa versão, em vez de supersticiosos, diz assim, eu os vejo um tanto religiosos. A religião e a superstição é a mesma coisa, sabia? Engana, enfeitiça, cega, a pessoa não vê nada, não consegue, e tem um poder atrás, assim, espiritual, um poder terrível. A Bíblia diz que a imagem não é nada, o ídolo nada é. Porém, a sedução que tem por trás, que é o inimigo, esse é que faz a diferença. Porque ele traz cegueira espiritual. O nome disso é cegueira espiritual. Se é de verdade, não dá para chegar. Olha, aquele povo, de tudo, diz que tudo que era religião, até Jesus, lá no Evangelho de João, os gregos queriam trazer Jesus para botar no meio daquela catrevagem toda. Porque era isso que eles queriam. Daí foi lá Tiago, João, não sei quem lá, foi lá falar com Jesus. Eles falaram com os apóstolos e os apóstolos foram falar com Jesus. Disse, ó Jesus, tem uns gregos querendo falar contigo aí. Aí Jesus dá uma lição de humildade, de sabedoria, né? E de inteligência. Na mesma hora fala para eles que não é desse jeito. Se Jesus fosse, era o próprio Jesus, se Jesus fosse para Atenas, que eles queriam levar para ser mais um guru, Jesus está dizendo, eu não vou cumprir com o que eu vim, com o que eu estou determinado a fazer, não vou cumprir, mas também eu não vou ser nada para vocês, eu vou ser mais um só. Eu vou ser mais um Deus de vocês. E vocês vão ficar esperando chegar mais religião. É isso que acontece com a religiosidade. Nunca tem fim. Um ídolo só tem 30, 40 nomes. Você chega num lugar que ele mudou de nome, que é para poder encaixar nas religiosidades. E ser para o religioso não tem só um ídolo, ele tem vários.
ele tem a superstição, ele tem o amuleto, ele tem aquela coisa para ele se pegar, ele tem aquela coisa para ele beijar. É, evangelista, mas aí você está falando das outras religiões. Não, eu estou falando de religião de um modo geral, de superstição. E crente também pode ser muito religioso. Crente também pode ser muito supersticioso. Sim, claro que pode. Quando ele se apega no salzinho grosso, o que é que ele está fazendo? Ele está achando que Jesus morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para levar todo o mal, desfazer toda a mazela do diabo. Não é capaz, ele tem que trazer um adjutóriozinho. Ele tem que buscar uma figa, ele tem que trazer uma lasca de cruz, ele tem que trazer um paninho molhado, uma fitinha, um sal grosso, uma vassoura ungida. Porque Jesus não é suficiente, isso é superstição. E esses líderes que fazem isso sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles fazem por causa da ganância, porque não é de graça, é pago tudo isso. Eles fazem por isso. Mas lá no Areópago, lá, quando Paulo diz, esse Deus desconhecido que vocês honram sem conhecer, eu conheço muito bem, eu honro. Sabe o que aconteceu? Eles disseram, sobre isso aí você vem outra hora. Outro dia você vai falar disso. É assim. Todo mundo quer todo tipo de religião, sabe? E está na boca do povo. Tudo é válido. Tudo é válido. Foi para Deus, tá bom. O importante é acreditar em Deus. O importante é ter fé. Eu vou na missa, eu vou no culto do crente, eu vou lá no terreiro de Umbanda, eu tenho muita fé. Muita fé, que ele diz, é no sentido de quantidade de fé. Quantidade. Quanto mais tem coisas para se apegar, melhor para ele. É o mesmo conceito de antes. Eles não aceitavam os judeus, porque os judeus eram monoteístas, só acreditavam em Deus, um Deus só de vocês. Não, tem que ter muito Deus. Esse conceito vem até hoje. Eu quero ficar por aqui, mas eu queria que você ficasse, examinasse direito esse texto. Seja você convertido ou não, se você não for convertido, eu quero pedir para o meu Deus amado abrir o teu entendimento. Quizá você, ao ler esse texto, você entenda a necessidade que você tem de jogar fora tudo aquilo que não pertence a Deus e servir ao único Deus verdadeiro, onipotente, onisciente, onipresente. Esse pode todas as coisas. Mas a idolatria cega. A idolatria hipnotiza. Eu conheço gente muito sábios, pessoas inteligentes, pessoas que estudaram tanto, fazendo barbaridade para servir um nada. Enquanto que tirar 2 minutos para orar, se a pessoa disser, ora aí, abra a boca, declare que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, ele não pode fazer. Ele não tem condição de fazer. A fé dele, que era tanto, em tanta coisa, nessa hora se acaba, se anula. Ele não tem como fazer. Porque a sabedoria humana dele é grande, mas a espiritual está zero. Ele não tem inteligência. Está se perdendo porque não tem conhecimento. Amém? Até a próxima.